Oi, gente, bem-vindas ao nosso primeiro Menopausa Talks. Esse aqui é um espaço para a gente falar sobre transição menopausal, climatério ou o que quer que seja que a gente nomeie essa fase da vida da mulher. Um lugar acolhedor, com muita informação, com muito bom humor, porque nessa fase a gente tem que ter um bom humor para atravessar. E eu tô super feliz de trazer duas amigas que vão dividir com a gente hoje esse espaço, contando coisas sobre um pedacinho da vida delas. A Dani e a Sabrina. Eu sou a doutora Luciana Gandra, médica ginecologista, mastologista e especializada em medicina do estilo de vida. E recebo aqui duas convidadas, a Sabrina, que é economista e assessora de investimentos, e a doutora Daniele Rolim, que é coloproctologista, amiga de longas datas, né, Dani? Sim. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a transição menopausal e principalmente a fase de início da transição menopausal. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada Obrigada, Lu, pelo pelo convite. tirar um tempo. Eu acho que um espaço de conversa sobre transição menopausal é uma coisa fundamental para não acharmos que estamos enlouquecendo sozinhas. Nós estamos enlouquecendo todas juntas. Todas juntas. Todas juntas. Então, eu queria conversar primeiro sobre qual foi o primeiro sintoma, sinal que aconteceu na vida de vocês que de repente levantou assim uma bandeirinha e falou assim: nossa, tem alguma coisa diferente no meu corpo. O que será que está acontecendo? Me conta, Dani. Bom, obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer estar com você. Realmente somos amigas de alguns anos, porque somos Alguns anos, jovens, somos bem muito jovens, bem jovens. meninas. E é um prazer realmente estar aqui com você, falando dessa fase tão desafiadora, porque é algo. Eu brinco assim que um dia você é jovem, você tá com tudo em cima e de repente seu mundo vira de cabeça para baixo e você fala, peraí, o que está acontecendo comigo, né? Então, o que eu percebi, meu primeiro sintoma, assim, dessa fase de transição foi o encurtamento do ciclo menstrual. Uhum. Então, começou a encurtar e um fluxo um pouco maior, diferente do habitual. Eu comecei a perder, assim, a quantidade e quanto de tempo eu estava de intervalo entre um ciclo e outro. Então, foi o meu primeiro sinal de alerta. Tá. Falei, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Uhum. Isso é interessante, porque mulheres, por exemplo, que tomam pílula ou que usam Dilmirena, que é um DIU medicado, elas podem não ter essa noção de encurtamento do ciclo. E, de fato, esse é um dos primeiros sintomas que acontecem. De repente, você está menstruando a cada 25 dias, 24 dias, e a hora que você vê, você não para de ficar menstruada. Isso pode acontecer quando existe uma diminuição do hormônio que é a progesterona. E a progesterona acaba diminuindo, os ciclos vão ficando encurtados, e podem haver outros sintomas associados, mas muitas vezes a gente fica durante anos com os ciclos encurtados e já é o início de uma transição menopausal. E eu queria dizer para vocês que a transição menopausal é uma fase que pode começar a partir dos 40, dos 45, depende muito da mulher. E ela pode durar também muitos anos, até você chegar na menopausa. O que é a menopausa, já que nós estamos no Menopausa Talks? A menopausa ela é uma data que a gente só vai saber quando ficarmos um ano sem menstruar. Então, você ficou um ano sem menstruar, chegou naquela data, que faz um ano que não vem, aí você fala, puxa vida, eu estou na menopausa. E ela pode também ocorrer de forma cirúrgica ou com radioterapia, quando você tira os ovários ou quando você irradia os ovários, e ele acaba perdendo a função de uma forma abrupta. Mas na maioria das vezes, a transição menopausal é longa e ela ocorre de forma bem gradativa, tá? E você, o que aconteceu na sua vida que você falou, meu Deus, será? Então, eu sou desse caso, como eu tenho de Mirena, Ah, eu você tem não Mirena. percebi o ciclo menstrual. Mas eu comecei a ficar muito irritada. E como eu não menstruo, eu nunca tive TPM na minha vida. Uhum. E eu comecei a ter. A ponto, assim, de não conseguir olhar para os meus familiares. Assim, era uma raiva dentro de mim, fora da realidade. Esse, para mim, foi o primeiro sintoma. E Uhum. depois eu comecei a perder a energia do meu corpo. Totalmente sem energia. Foi isso os primeiros sintomas que eu senti. Tá. Uhum. É interessante que uma mulher hoje em dia com
40 a mais, ela está começando a chegar no auge da performance, principalmente de trabalho. Porque eu, por exemplo, tive filho com 40 anos, né? Então, eu estava ainda envolvida na questão da maternidade também e tal. Mas com 45, 46, eu já comecei a pensar que assim, eu estava no auge da minha carreira, que eu estava investindo tudo na minha carreira e no meu trabalho, etc. Então a gente tem muitas coisas, a gente precisa de muita energia. E eu acho que é por isso que as mulheres atualmente se queixam muito dessa questão do cansaço. E o cansaço é um dos sintomas principais também do início Dos piores. da transição menopausal. O cansaço e a irritabilidade, É isso aí. né? Aquela irritabilidade que vem com tudo. Chega a ser um esgotamento, assim. Então, para mim, que sou médica, a rotina, você sabe, eu sou cirurgiã, então uma rotina muito exaustiva que eu sempre consegui atender. Todas as minhas demandas eu conseguia atender tranquilamente. Eu cansava? Ok, ficava cansada. Mas eu percebi que eu fui ficando em exaustão, Tá. É isso. É em isso, né? esgotamento, Uhum. né? É. E isso, você realmente, o que você falou, Lu, a gente está numa fase de alta produtividade, que as coisas estão acontecendo e você começou a não Eu tolerar mais a acordava rotina. cansada. Assim, não era nem do dia a dia. Parece que eu acordava sem força. Eu fico muito tempo na frente do computador. Eu não tinha força para ficar sentada. É um absurdo falar isso, mas eu não tinha força para ficar sentada na frente do computador. Tanto que tinha vezes, assim, por 3 horas da tarde, que você já está o dia inteiro, eu chegava a deitar para trabalhar. Do nível de não conseguir. Era um nível, assim, absurdo. E eu sempre fui uma pessoa superativa. Eu sou elétrica, eu sou acho que tá um pouco hiperativa. Então, parecia meu avesso. Parecia um mundo paralelo. Foi essa que Parecia apareceu. um mundo paralelo. Gente, falando em mulher a 1000 por hora, eu nunca esqueço de encontrar a Dani na época do Covid, que parecia que o mundo ia acabar. Sim. Eu encontrava a Dani no centro cirúrgico. Aí eu via uma pessoa conhecida, assim, que a gente não podia ver ninguém. A gente, Dani, lembra? Eu lembro. Vai ser de nós, e as duas que nem louca lá no centro cirúrgico. Exato, né? E capacete, não sei o Capacete, quê. dava uma vontade de abraçar, a gente não assim, conseguia, a não gente se via. Você podia. lembra disso? Eu lembro, Nossa, foi porque lá. essa bicha trabalha, meu Deus, Realmente trabalha eu bem. trabalho. E essa questão do esgotamento que vem numa época que você está menstruando, né? Você está com ciclos menstruais, ou não, você está com Mirena, e não tem como você saber que talvez isso seja correlacionado com uma falta de produção estrogênica cíclica. Lu, as pessoas relacionam muito com depressão isso? Muito. Acham que vão em psiquiatra ao invés de procurar ajuda com uma ginecologista? Sim, A gente pensa muito em depressão. Eventualmente pode, de fato, haver uma associação de um quadro depressivo nessa fase da vida, etc. Mas a falta do estrógeno, ela causa uma diminuição de neurotransmissores e leva a sintomas que são muito semelhantes à depressão. Então, se a mulher vai a um psiquiatra com as queixas de, olha, eu não consigo levantar da cama, eu estou muito cansada, eu estou exausta, etc., talvez ela saia medicada, né? Com uma prescriçãozinha de lá. E, então, assim, muito interessante todo esse contexto de vida, porque o ovário, como eu falei para vocês, a não ser que seja uma menopausa cirúrgica ou alguma coisa, né, por um tratamento químio, radioterápico, existe um fade out da função ovariana, que é igual aquele dimmer, aquela luzinha que vai apagando, assim, devagarzinho. A gente não tem um botão que ele desliga, que de repente, assim, puf, parou de produzir estrógeno. Porque o ovário, ele tem muitos folículos que ficam produzindo ainda hormônio durante um tempo, e tem o próprio estroma, que é a base dos folículos, que produz hormônio. Talvez ele já não produza nos níveis que produzíamos anteriormente na fase do menacme, dos 30 aos 40 anos. Mas existe ainda uma produção, mulheres que produzem picos de estrógeno e depois elas vão para nada de estrógeno no mesmo mês. Isso dá muito sintoma, porque essa oscilação grande de hormônio
pode dar uma irritabilidade absurda e depois uma depressão. Então é aquela mulher que às vezes me fala assim, viu, tem dia que eu tenho vontade de matar meu marido, matar meu filho, matar todo mundo, e no dia seguinte eu tô chorando porque ninguém gosta de mim, não sei o que assim. Então, assim, essa oscilação hormonal é muito comum e é onde a pessoa fala, eu tô ficando louca, né? Eu Foi tô exatamente o que bipolar. aconteceu comigo, porque eu lembro na época que aconteceu comigo, eu fiz um exame e você falou, espera um mês, você vai fazer de novo. Porque eu estava exatamente nisso, do jeito que você falou. É. Eu até brinco que um exame parecia uma menina de 18 e no outro uma senhora de 80 anos. Exato. Né? A gente vai oscilando. Exatamente, a gente vai oscilando. E assim, o diagnóstico é clínico. Eu, eventualmente, peço exames só para me balizar um pouco, mas o diagnóstico é clínico. A gente percebe né, o exame ajuda um pouquinho, mas a clínica ainda é o que mais nos leva a pensar. Existem outras coisas que podem acontecer, tipo tireoide, ou um estresse muito forte, né, alguma coisa que acontece nessa fase da vida e a pessoa fica realmente cansada, exausta. Mas a gente sempre tem que pensar em início de transição menopausal, tá? Lu, eu não sei se você lembra, no meu caso, estava tudo indo assim, com o meu encurtamento de ciclo, mas ok. E num curto período, o meu ovário, ele falou, cansei de você. Chega. Assim. E aí, eu acordava à noite. Deitava super cansada, tarde da noite, exausta. E, de repente, pá, 3 horas da manhã. Oi? O que aconteceu? Cadê o som? Cadê você? E um calor que tomava conta do meu ser. Eu parecia o chama. O foguinho. Fábio comigo, Dani. coberto e eu a chama. E aí eu conversei com a Lu, dosei o meu FSH estourado. Luto. Chorei. Falei com ela. Chorei. Ela falou, calma, você está numa fase em que seu ovário, ele pode acontecer, enfim. E realmente, depois ficou tudo bem. Uhum. Mas eu passei, assim, uns 2 meses, não sei se você lembra, foram uns 2 meses lembro. até entender essa confusão e essa história de repente virar uma chama do nada. Eu falei, Eu tive exatamente a mesma coisa, igualzinho, e é impressionante, o mesmo horário, inclusive, a gente desperta 3h30 da Todo manhã. mundo Exato. tem Né? esse horário, É até o 3, horário. 3 e Por meia que da manhã. será? A gente não sua na academia, É. mas assim, dormindo na sua cama que você não tá fazendo nada, no ar-condicionado, você acorda com o pijama molhado, de ter que levantar de Sim. madrugada e tomar banho, é uma coisa absurda. E Eu é o que passei a Lu exatamente a mesma falou, coisa. de repente ele dá uma queda, sobe, enfim. E então você precisa entender o que está acontecendo ali, porque senão dá para assustar Eu só bastante. não sofri, igual a Dani, que ela falou, que ela assustou quando aconteceu, porque no meu caso familiar, a minha mãe entrou na menopausa muito cedo. Minha mãe entrou com 40 anos. Então, quando eu fiz 40 anos, eu já fiquei em alerta. Falei, eu vou ter alguma coisa genética da minha mãe, né? Vou puxar a família. Então, eu já fiquei meio em alerta com isso, né? Apesar de falar para as pessoas, parece que ninguém acredita, né? As pessoas veem a gente ativa, trabalhando com a correria, a mãe, essa vida que a gente leva. Quando você comenta, eu estou entrando na menopausa, estou no climatério, todo mundo fala, você tá louca, né? É muito engraçado isso, né? Como se não fosse uma coisa normal para todo mundo. E porque assim, a gente tem hoje em dia essa ciência de que a transição menopausal começa cedo mesmo. Então é isso, né? Muitas vezes a gente já, mesmo que você ainda não tenha 50, que você esteja depois dos 40, você já tem que começar a pensar nesse assunto de transição. E eu lembro que talvez você estava numa fase bem de estresse, não estava, quando Sim, aconteceu isso? sim, estava Porque aconteceu altamente comigo estressada. também. Teve uma época que meu pai teve um problema de saúde assim grave, que ele ficou, e eu achei que ele estava tendo um AVC, que ele fosse ter alguma coisa cerebral, eu levei ele para o hospital, foi aquele estresse também. Eu também fiquei 2, 3 meses sem menstruar, meu ovário parou, sabe? Do tipo assim, nossa, vamos ver o que está acontecendo. Foi exatamente como Isso. ele parou e depois ele voltou. Depois ele voltou, o meu também. E Lu, foi fundamental o que você falou para mim. Sabe? E é isso que você está fazendo é super importante porque são muitas mulheres passando pela mesma situação e que totalmente perdidas. Então, imaginam, uma né? pessoa que fala assim, ela falou exatamente assim, Dani, eu tive a mesma coisa. Fique tranquila, vai voltar a ciclar.
E aquilo virou um mantra para mim. Vou Vou voltar a voltar a ciclar. ciclar. Calma, você é jovem, muito menina. Você vai voltar a ciclar, querida. É, E realmente aconteceu. Então, eu estava realmente numa fase de muito uma fase de estresse. estresse. Muito cansada, muito estresse. Exatamente. E o ovário ele sente isso, daí ele dá O uma, corpo dá uma o gritada, corpo dá né? uma gritada. E eu quero aproveitar que a doutora Daniele está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas alterações que ocorrem nessa transição menopausal, que é bastante comum a várias mulheres e que são do trato gastrointestinal, no geral. E uma das coisas que eu percebo, por exemplo, é uma alteração no ritmo intestinal. Muitas mulheres se queixam de um ressecamento, de constipação intestinal. E a segunda coisa que é muito importante é uma dificuldade de digerir proteínas. A maioria das mulheres que chegam ao consultório, eu faço muito esse questionamento de como é que está a alimentação, como é que está o intestino e tudo. Elas falam, olha, eu não sou da carne, eu não gosto muito de comer carne. Não todas, lógico, mas existem muitas que realmente já não curtem muito mais comer a tal da proteína. E nessa fase é fundamental que a gente tenha um aporte de proteína maior para que a gente não perca a nossa tão desejada e querida massa A massa muscular. muscular. Então, eu quero saber com a Dani o que será que acontece com a gente que esses dois fenômenos ocorrem na fase de transição menopausal. Lu, na transição, eu tenho muitas pacientes, eu sou coloprocto, então eu atendo muitas mulheres constipadas, assim, muitas, né? Mais prevalente em mulheres a constipação, né? Então, às vezes vem um casal, a mulher morrendo de inveja do marido, porque o marido evacua normalmente e ela é uma luta para evacuar. Então, quando as mulheres estão E eu comecei a olhar para esta mulher, inclusive, com mais empatia ainda, porque eu olho para ela e vejo a idade. Uhum, E eu sei que ela já está na fase de queda hormonal. Então, esses hormônios, quando começam a cair, por exemplo, no intestino, eles vão diminuir e vão alterar a microbiota intestinal. uhum, Então, já começa por aí, né? Você tem um aumento do estrogênio, que vai diminuir peristaltismo, ele vai ficar mais lento, a microbiota vai se alterar, você vai ficar em desbiose. O que é desbiose? É desequilíbrio de flora, né? Então, acontece uma predominância de flora bacteriana ruim, isso gera uma desbiose, começa a inflamar você a nível celular, tá. né? Diminui a motilidade de todo o tubo digestivo. No estômago, diminui, a gente começa a ter perda de produção de enzimas digestivas, por isso que elas não toleram tanto a carne, né? Alimentos mais pesados, coisas que sempre foram, às vezes até do habitual, e fala, doutora, eu não estou aguentando mais, porque parece que toda vez eu fico muito estufada, enfim. Então, todo esse quadro de queda hormonal vai alterar a motilidade do aparelho digestivo, diminui a produção de enzimas, então você se alimenta e aí você começa a fermentar mais. Então você já tem um estômago que não está funcionando direito, envia um alimento mal digerido para o intestino. Esse intestino já está em desbiose, já está em desequilíbrio. E aí vem a constipação. Existe diminuição de produção de muco, então o estrogênio, principalmente, é super importante. Então, quando ele começa a cair, tudo começa a desequilibrar. Então, as pessoas acham que porque estão no período de climatério e na menopausa, isso já é normal do período e eu não tenho o que fazer. E tenho o que fazer. Tem muito o que fazer. Então, o que eu falo, olha, não está nada perdido, a gente recupera tudo isso. Claro, a gente tem que melhorar a qualidade de vida, melhorar essa microbiota, né? Então, uma dica aí para quem está assistindo, cuidem da sua microbiota desde sempre. Nossa. Porque quando a gente tem uma flora bacteriana já previamente a esse período ruim, né, disfuncional, os sintomas vêm depois com mais Mais força. força e elas vêm com tudo. E como que a gente cuida da nossa microbiota? Conta. Uau! Aquela receitinha de Aquela sempre, receitinha. né? Mas é importante Na verdade, é falar. assim, microbiota, probióticos, flora bacteriana, todo mundo tinha que saber na escola.
Ai, acho exatamente isso. Na escola, tinha que ter aula sobre, tá? Porque, Lu, a gente vai vivendo e quando a gente é mais jovem, enfim, a gente vai promovendo uma flora bacteriana que ela pode ser favorável ou desfavorável à sua saúde. Então, tudo que nossa geração é uma geração um pouco diferente da atual, né? Eu não tomava refrigerante, né? Os meus filhos não tomam porque eu não tomo e não ensinei. Então, desde pequenos, a gente tem que trabalhar para promover uma flora boa. Então, hidratação boa, fibras na dieta, né? Você pode fazer suplementação com os probióticos em si naturais, o kefir, são os iogurtes, enfim, isso tem também níveis de probióticos e os prebióticos também nas fibras. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vai associar a atividade física, essencial, né? Quando a gente tem uma microbiota saudável, a gente produz um monte de serotonina. Nosso intestino é responsável por 90% de produção de serotonina. Olha só. 90% é muita coisa. E para quem não sabe, serotonina é hormônio de bem-estar. Então, nossa, eu tô ficando louca, eu tô ficando mal-humorada. Enfesado. Tô ficando enfesada. Enfesada é quando a gente tá, né? Exatamente. Olha Por só. quê? Porque a queda do hormônio. Então, se você tem um intestino legal já, previamente, uma saúde bem estruturada, você tolera melhor Sim. essa fase. Agora, se desde sempre você tem um intestino disfuncional, uma flora bacteriana disfuncional, quando você chega na fase de transição, o sofrimento vem com muita força, com muita potência. Não falam que o intestino é o segundo cérebro? Exatamente, é mesmo. O intestino é super mesmo, importante. que é super importante. Né? Então é isso, é atividade física, é uma boa alimentação, Comida de suplementação, verdade, né? comida de verdade, descascar mais, desembrulhar menos. Eu vivo falando isso com os meus pacientes. Descasca mais, desembrulha menos, tirar alimentos processados, diminuir o consumo de alimentos processados, né? Hoje em dia, tão difícil. Às vezes você vai ao supermercado, é tão difícil você sentir um cheiro de uma fruta. Antigamente a gente sentia o cheiro da manga e tal. Então tudo é muito cheio de produtos químicos, enfim. Então a gente tem que fazer boas escolhas para o intestino colaborar para essa fase, né? Pois é, e vocês percebem que não tem mágica, Não. né? Não é assim a gominha XPTO que você vai comprar lá que vai resolver. Se fosse, né? Não é, e as pessoas vão muito atrás, eu percebo, de soluções um pouco mais fáceis, soluções mais instantâneas para problemas que são complexos, que são multifatoriais. E hoje em dia realmente vende-se muita coisa, por isso que eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre isso. E não tem mágica, não tem um suplemento que vai fazer um prebiótico, um probiótico, né? Que também vende-se muito. Sim. Você vai nos Estados Unidos, tem probióticos para o cabelo, probióticos para não sei o quê, para a Sim. unha, para a unha do pé esquerdo e tal. Então, assim, é lógico que aquele probiótico não vai fazer aquela função. O que a gente precisa é dar condições para o nosso intestino fazer com que boas bactérias sobrevivam lá. E isso é um trabalhinho de formiguinha, né? Todo Sim, dia. exatamente. É todo dia. A gente acha assim. Muitas pessoas vivem assim, Lu. Tá tudo bem, eu vou viver como se não houvesse amanhã. E essa conta chega. E saúde é uma construção de todos os dias, né? O poder do todo dia é pro bem ou pro mal. Exatamente. Então, se você vai lá todo dia, faz o que tem que ser feito e não é nada sobrenatural, gente. Às vezes eu chego para minha paciente, ela evacua a cada 10 dias, 15 dias, e eu Já falo, pensou? você tem que tomar 2 litros de água por dia, o seu basal, pelo menos. Nossa, parece que... Tô mandando tomar veneno. Tô mandando tomar veneno, Então. né? E aí a Então, gente é fica todo um pensando, trabalho. se a pessoa não consegue tomar 2 litros de água por dia, o que ela vai conseguir, né? Porque assim, tá. Eu sei que é difícil, mas é uma meta meu, fácil de cumprir perto das metas que a gente tem na vida, né? e assim, isso é muito parte da medicina do estilo de vida, que são vários pilares. E aí você tenta, na medida do possível, deixar os seus pilares organizados, que é alimentação, como a Dani falou, atividade física, um bom gerenciamento de estresse, sono,
espiritualidade. E agora eu vou jogar a Sabrina na fogueira, que eu vou perguntar para ela uma coisa. A Sabrina, ela teve uma mudança de estilo de vida maravilhoso. Graças à doutora Lu. Não, Claro. graças a você. Você que foi lá Mas fazer a fui bem academia, não fui eu. orientada. Foi, né? Eu fui super bem orientada. E eu queria que você contasse um pouco o que impactou isso no seu processo de transição menopausal, essas mudanças de estilo de vida, porque eu vi, ela é minha consultora, então eu fiz uma videoconferência com ela um dia, um tempo depois, e aí tinha um ombro Ela, aqui, nossa, assim. sabe como Falei, tá com os viu? braços Que bonitos? ombro é esse que eu tô Graças vendo aqui? Ela, você viu? Eu tô indo na academia e tal. Falei, olha só que Eu mudei beleza. bastante. Eu mudei muito quando eu percebi que você começou. Conversei com a doutora Lu, porque realmente a parte de energia estava atrapalhando minha vida, principalmente minha vida profissional, estava atrapalhando demais. E daí, quando a gente começou a fazer reposição hormonal. Só que, assim, fora a reposição hormonal, você me deu uma chave, né? Sabrina, você tá toda mole, porque a gente é amizade. Você falou pra mim, você tá toda mole. Eu falei isso? Falou. A gente é amiga. Viu? Você tá toda mole. Você ganhou peso, porque eu sempre fui uma pessoa magra. A vida inteira eu sempre fui magra demais. Então, eu nunca cheguei... Eu não percebi que eu estava ganhando peso. Eu tenho 1,68 de altura, eu estava com 72 quilos. Para mim, que eu sou uma pessoa... Que eu sou a estrutura óssea, pequena, né? assim. Pequena. Eu estava com muita gordura no corpo. Absurdo. Daí fui, fiz biopedância, fiz tudo direitinho. Quando eu cheguei para fazer biopedância, a médica também falou... Ela não falou nada, você escreveu indicação para uma nutricionista. Eu falei, nossa, a coisa tá feia. Coisa tá feia. Daí eu falei, não, eu conversei com a Lu, falei, não, Lu, eu prometo pra você que eu vou mudar. Ainda tem algumas coisas que eu preciso melhorar, tá? Deixo claro isso. Mas eu melhorei, uma coisa que eu preciso melhorar, de verdade, o resto eu já melhorei. Mas eu melhorei muito minha alimentação. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com finanças, então eu vivo à base de números. Pra mim, as coisas têm que ser tangíveis. Eu tenho meta de proteína. Eu coloco. Tem dias que eu cumpro, tem dias que eu não cumpro, sim. Muitos dias que eu não cumpro a meta de proteína. Eu tenho essa dificuldade de proteína, que eu não gosto muito de carne. Da não digestão como da ovo, proteína, né? Eu não como ovo, tem muita coisa de proteína que eu não gosto. Então eu tenho que. A minha vida é tomar whey, né? Eu falo. Mas eu comecei a ter meta de proteína, eu comecei a comer melhor, eu comecei a comer muito mais fruta, mais alimentos assim. A Lu até me deu umas dicas de receita, de coisas que ela faz de shake à noite, com fruta, de bater whey, eu copiei. Melhorei minha alimentação. E, principalmente, eu era totalmente sedentária. Minha vida, eu era totalmente. Eu comecei a ir na academia, só que daí eu coloquei um propósito, porque pra mim, é 880. Falei, eu vou na academia 5 vezes por semana. Então, eu sou obrigada a ir. Pode estar chovendo, pode estar frio, posso estar morrendo. Nem que eu vá para levantar 2 pezinhos morrendo, eu vou. Vai fazer o que tem que ser feito. Eu vou todos os dias na academia. Uma dica que eu dou pra mulherada é, se você tem uma amiga que tem o mesmo propósito que você, que seja amizade, procure uma amiga que tem o mesmo propósito e comece na academia com a amiga. Isso é o melhor pré-treino. Eu tenho uma amiga que tem praticamente... É verdade, a minha Mas idade, é verdade. uma empurra a outra. O dia que eu não quero ir, ela fala, você vai sim, você não tá no shape ainda. Você tem que ir. É assim. Eu falo pra você, olha no espelho, não dá pra parar ainda. O dia que você tiver shape, você para. Então, eu mudei isso, comendo melhor e indo na academia. Com isso, melhorou outra coisa que eu nem imaginava. Que eu sou uma pessoa que eu sou super ansiosa a minha vida inteira e eu já tive crises de ansiedade, assim, já fiz tratamento com psiquiatra, já estava numa fase boa, não estava mais nessa fase de remédio, só que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu acordo ansiosa, com ansiedade mesmo, não é ansiosa, assim, é com ansiedade, e vai diminuindo durante o dia. A partir do momento que eu melhorei em tudo isso, eu acordo um pouquinho ansiosa, eu vou na academia e eu já volto sem ansiedade. Olha. Então, e eu estou dormindo bem, que quando eu entrei no climatério, eu já não dormia mais. Então, melhorou meu sono, minha ansiedade, estou 9 quilos mais magra, com uns 6, 7 quilos de massa magra a mais, então mudou tudo. Ótimo. Então, isso é incrível. Eu acho que é um mérito seu, Sabrina, total. Mas Lu, você me ajudou muito. Mas é assim, eu gosto de mostrar que, puxa vida, às vezes as pessoas falam, nossa, agora chegou a transição menopausal,
parece que assim, agora acabou, né? Não dá mais acabou para pra fazer mim. nada, acabou para mim. E eu vejo a transição menopausal como uma fase de você parar e muitas vezes é difícil. Quando eu fiquei essa fase sem menstruar, que eu fiquei uns 2, 3 meses, né, que parou tudo, me deu uma sensação do tipo assim, de olhar para trás e falar assim, bom, foi até aqui e agora eu tenho mais um tanto. O que eu vou fazer com esse resto de vida que me sobrou? Tenho mais passado que futuro, né, Lu? Entendeu? E é uma sensação estranha que eu não imaginei que eu fosse sentir. E muitas mulheres sentem. Por quê? A transição menopausal, ela significa que você está perdendo a sua função reprodutiva. Exatamente E isso, a Lu. mulher, isso pega para a mulher. Eu não Mesmo que ela não queira imaginei. ter mais filhos, Mesmo né? que ela não Sim. queira, porque a gente é muito criada nessa nossa sociedade, nesse nosso sistema, a mulher ela é uma função reprodutiva ambulante, Sim, né? E cuidadora e sim. reprodutiva. Então, quando você para com essa função, parece que você perdeu um pouco da sua função, né? No mundo. E Do seu isso, papel. É seu como se papel você tivesse sendo assim, poxa vida, eu não sou mais capaz, eu não posso mais fazer isso, Uhum. O né? que eu vou fazer? O que que eu vou fazer agora? Uhum, sim. Então, E é uma pouca situação eu gente fala senti. disso. Eu senti isso Exato. Eu profundo, senti assim, um Eu também. senti. negócio. Não sei se é porque é o que eu falei, minha mãe entrou cedo, então Você eu meio que estava eu já meio que estava já. preparada. O meu foi até um pouquinho depois, Uhum, então eu já não senti o baque. Todo ano eu achava, eu falava, estou na menopausa. hum, Daí fazia exame, estava tudo normal. entendi. Estou na menopausa, assim. É. E eu tenho amigas, inclusive, que tem algumas médicas, casadas com médicos e tal, que elas não contam para o marido que elas já estão na menopausa. Não Nossa, acredito. Porque elas, não vou contar, porque, não vou contar, entendeu? Porque é um peso. E assim, eu não julgo ninguém por isso, porque de sim. fato existe essa, né, essa coisa meio universal de que a mulher, depois da menopausa, meio que ok, né? Mas será Agora que não é vai legal fazer você, eu tricô, sei lá, Sabrina. né, eu namoro, né, eu sou divorciada e eu tenho namorado de muitos anos, de 10 anos. E quando eu comecei a ter os sintomas, eu falei pra ele e ele foi estudar Olha pra que saber legal. como que ele ia lidar comigo. E às vezes eu ficava estressada, com Uhum. mau humor ou com muito cansaço, ele entendia, porque Então, ele tinha ido atrás. Eu acho que assim, sei lá, né, num relacionamento, eu acho que tem que ser tudo meio aberto, porque senão você vai viver meio que, né, na minha. cada Cada relacionamento é Cada relacionamento um, é né? um. relacionamento, é. Mas eu acho legal, Mas que assim, legal a ele mulher ter. se abrir, porque até para eles pesquisarem mesmo. Porque hoje em dia, com a internet, todo mundo Sim, pesquisa o que quer, né? é. Pelo menos É. sabe como lidar com algumas Saber como lidar. situações. Sim, Do tipo, tá exatamente. estressada, deixa ela ali quieta, só não mexer. É só. Deixa ela com 15 minutinhos quieta. Ele é um homem sábio, Ele viu? é. É Ele um Né? é. homem sábio. E ele Exato. foi atrás Deixa eu e se estudar porque pesquisou. Isso. tá virando Então. onça, então eu preciso domar Preciso domar minha a minha oncinha. oncinha, Oncinha. E foi pesquisar. né? Não. Então, o Ai. meu marido também me deu super assim. Quando eu tive essa pausa como você e depois voltou a Uhum. funcionar, enfim, a ciclar, Lu, eu tive uma sensação de luto. Uhum. Eu chorei, que parecia que eu tinha assim, falei, pronto, eu perdi a minha função, eu não sirvo mais para nada. Olha que coisa, Não né? presto mais para nada. E eu uma pessoa super ativa, você me conhece, eu sou uma pessoa, Sim, ela é. eu sou uma mulher fazedora, vamos dizer, né? Eu tô ali o tempo inteiro, animada, enfim. Uhum. E eu fui pegar o meu exame à noite. É que eu não liguei para a Lu, que a Lu dorme 6 horas da tarde. Ela dorme bem, gente, ela tá certa. Eu que sou, eu durmo, que tô nossa, eu errada. durmo bem. E quando eu vi o meu exame, que o meu FSH estourou, e até então ele bem lindinho, toda a vida, eu entrei em prantos. E o Fábio me abraçava e falava, calma, tá tudo bem, né? O mundo não Pois está é. acabando. E então, volto a repetir, a gente precisa de mulheres que possam nos dar uma palavra de conforto, profissionais que falem pra gente que isso é uma fase, que vai ser assim, enfim. Porque isso muda tudo. Sim. Eu poderia ter continuado no meu luto, Lu. Uhum. Eu poderia ter continuado no meu luto e às vezes a minha casa sentir toda a minha tristeza, todo o meu, né? E muito pelo contrário, a Lu falou, calma,
vai passar. Foi um probleminha ali, foi seu Você estresse. é maravilhosa, isso aí não vai mudar Isso, nada isso não na vai sua mudar vida, nada, né? você vai continuar É, sendo, né? e eu gosto porque muitas vezes assim, as pessoas falam, ah, menopausa é um horror, é não sei o quê. E eu gosto muito de trazer, lógico, tem esses sintomas meio desagradáveis e tal, mas eu gosto muito de trazer a possibilidade de você parar um pouco, parem as máquinas, entendeu? Sim. Para as máquinas e peraí que eu vou Foca um olhar, pouco em você, entendeu? O né? que eu estou fazendo, né? Será que eu preciso fazer tudo isso que eu estive fazendo até agora? Ou será que eu posso ver quais pratinhos que eu vou continuar aqui equilibrando, Você né? teve essa conversa comigo, É, então, que às vezes a porque eu gente precisa tava. realmente dar Você um, teve né? essa conversa, Um exatamente, slow, você teve essa conversa comigo, para eu me olhar mais para mim. e ficar E parar de mais. rodar 50 pratos, escolher os principais para rodar É, melhor. eu acho Sim. que a menopausa é um portal para isso, entendeu? De falar, esse aqui eu não quero mais, sabe? Essa função aqui realmente não vai dar. Porque Não me cabe não me cabe mais, porque mais, agora eu não. preciso fazer musculação, eu preciso. Isso. Ela Eu falou para preciso ir no mim. mercado toda É, semana toda comprar semana comprar verdura. proteína, verdura, não sei o quê. Ela falou, viu, eu achei que eu fosse poder fazer crochê quietinha na minha casa e minha médica quer que eu vá fazer musculação. Na Eu minha me vez de ficar preparei. velhinha, acabou essa Eu me história. preparei para tricô. Velhinha sarada. Eu sempre gostei de coisinhas assim. Sabe coisa manual que você fica olhando só aquilo assim? No Porque eu flow. trabalho muito com a cabeça. É. Então, às vezes, eu preciso de umas coisinhas que seja só eu e a coisinha, assim, sabe? Então, tricô, essas coisas, eu sempre gostei muito. Eu falei, tá chegando minha hora. Não, minha médica foi lá e falou, faz musculação. Acabou com o meu tricô agora. Acabou com o tricô. Porque agora à noite eu tô cansada, né? Aham. Eu durmo mais cedo do que eu dormia, não tenho tempo mais pra Não fazer tem que fazer tricô. tricô. Mas vai chegar porque a gente vai viver até os 100. Ah, Então, sim, assim, claro. vai ter Ah, não, tempo mas de agora fazer eu vou ser tricô. aquelas velhinhas da internet. Aquela que pula Que o puxa muro. ferro, aqui pula o muro. Pula o muro do hospício, do asilo. Eu e a Lu vamos pular o muro do asilo. A gente vai pular o muro Né? do asilo, E a eu gente vou ser vai aquela fugir. velhinha da academia. Pernas fortes pra pular. Pra poder Vocês subir ou viram? escalar o portão. Teve uma reportagem que até virou meme, né? De uma senhora de 100 anos fazendo musculação. Você viu que bonitinha? 100 anos lá, ó. É, isso aí. E olha, essas mulheres que eu chamei, elas têm uma função cognitiva muito alta, justamente por isso que eu chamei vocês, que vocês precisam estar com a memória afiada, igual eu também. Precisa estar com toda a função cognitiva, com a memória muito boa, tal. E aí? Pegou alguma coisinha assim? Nossa. Eu posso contar uma história minha? Conta. Eu fui jantar com meu namorado e com a minha filha. E eu não tava contando pra ninguém, mas eu tava tendo eu tava muito desmemoriada. Só que eu sou uma pessoa que eu trabalho com número, então eu tenho uma memória muito boa, principalmente pra número, pra gravar endereço, nome de pessoas, assim. E eu comecei, e daí o ápice pra mim foi que eu esqueci o endereço da minha casa, onde eu moro há 12 anos. Né? Eu fui jantar, no meio do jantar comecei a chorar, porque eu tinha certeza que eu estava com Alzheimer precoce. Mas assim, certeza, porque eu não liguei com o que estava acontecendo comigo. Com Alzheimer precoce e pedindo pro meu namorado, pra minha filha, se eu desligasse mesmo, para me colocar numa clínica que eu não queria atrapalhar a vida deles, porque eu ainda... Minha filha tem 15 anos, eu não posso atrapalhar a vida da menina, tipo, com 17, 18, ela tem que viver a vida dela, né? Eu fiz eles prometerem para mim que eles iam me tratar. Não, mas eu tinha certeza que eu tava com Alzheimer, porque era assim, eu tava... E esquecer, por exemplo, celular. Eu não lembrava o nome do celular. É, esse negócio aqui que você usa aqui. Melhorei muito também, eu melhorei Melhorou. muito. Depois que a gente começou com o tratamento, assim, essa parte eu melhorei demais. Mas eu ainda tenho os meus ápices, assim, que eu esqueço alguns nomes de coisa, mas melhorou bastante. Sim. Então é assim. Um dia, meu bem, você tá bem. No outro dia, você quer xingar o seu filho porque você tá com raiva, você esquece o nome da pessoa. Um filho que você deu o nome pra ele, né? Oh, filho do mar. Você tá ótimo, não sei o quê, e fala, pega E isso vai te dando uma agonia, uma aflição, que você fala, não é possível. Não vai. Eu não sei essa palavra mais. Eu cheguei pra neuro do meu pai e falei, agora eu vou contar uma historinha. Pensa que foi só eu. Estava É, eu viu? numa consulta com meu pai tem um quadro inicial de Alzheimer, ele se trata e tal, e tá super bem, enfim. E levei. Ela vai e faz umas perguntas. E ela faz o teste assim. O senhor vai repetir essas 3 palavras para mim, tá bom? Tá bom. Cachorro. Aí meu pai, cachorro.
Mala, mala. Biscoito, biscoito. Obrigada. Tá. Continua a consulta. E eu junto. Mas um pouquinho para frente da consulta, ela fala: o senhor pode me repetir as 3 palavras que eu falei para o senhor? Eu não lembrava. Você falou. Eu falei com ela. Eu falei: você é sua paciente. Pronto. Eu não lembro. Aí eu mandei mensagem para ela: eu acho que vou fazer uma ressonância. Uhum, olha O que lá. você acha? É. Então, é assustador, É Lu. assustador. Uhum. É assustador e eu acho que se soma a uma rotina de muito trabalho, de privação de sono, no meu caso, né? Então, é muito trabalho, privação de sono, estresse e a tal da névoa Uma mental. névoazinha, é. Porque, gente, que termo é assim, Perfeito. perfeito. Perfeito, é o brain a fog, névoa mental, é. Lu, você fica numa névoa, assim, você tá assim, meu Deus. Eu vou Pode. falar às vezes com meus filhos também, principalmente com o menorzinho, que ele é a 1000, e ele é assim: mãe, por que? Lá, por quê? Ele tem Sim, 11. Então, assim, sim. aquela idade do por que isso, por que aquilo? Mãe, você vai, não sei o que lá. E às vezes ele me faz 4 perguntas ao mesmo tempo e eu já não lembro a primeira que ele fez e eu não consigo responder. E eu fico assim, fritando assim na frente dele. Ele: mãe, meu, você tá esquisita, você não responde as coisas e tal. E era uma coisa que eu sou meio zen, assim, eu sou uma pessoa Não, Lu, calma, você é tranquila, etc. totalmente zen. Então aí eu fico muito zen, as pessoas acham que eu tô meio lelé da cuca, entendeu? Do tipo assim, mãe, fala comigo, né? Que você não tá respondendo as coisas que eu quero saber. Sua alma não E tá no corpo. a minha alma não tá no corpo. Então, e é isso daí, é aquela coisa é memória de trabalho, é um lugarzinho dentro do cérebro que é o hipocampo, tem os neurônios que são responsáveis por pegar 6 ou 7 tarefas e memorizar assim rapidamente, e depois elas vão ser esquecidas. É importante para você, por exemplo, ler um texto e conseguir fazer um resumo desse texto, pegar os números ali de uma, sei lá, de alguma aplicação e depois repetir aquilo lá. Fazer um né? exercício mental, Lu. você Então, fala. e essa questão da memória de trabalho é uma das primeiras afetadas pela falta de estrógeno, porque quando a gente tem uma oscilação, que o estrógeno já não fica tão alto, existe mais radical livre que vai nessa região, então dá uma danificada nos neurônios dessa região. Qualquer oscilação em termos de glicemia também afeta muito mais a região cerebral. E aí a gente tem esse impacto. A coisa boa é que a gente consegue refazer algumas conexões, a gente consegue readaptar o nosso cérebro maravilhoso, que tem neuroplasticidade e tal, Sim. e isso passa. Tanto que você vê que isso é uma coisa bem da transição menopausal. As mulheres mais idosas que já estão na menopausa há algum tempo, elas falam: melhorou, tal, elas vão se adaptando, né? Eu ia te perguntar isso, Lu, Uhum. porque às vezes a gente tem que ler um artigo, tô lendo um livro e eu tenho que voltar várias vezes. Porque você Porque leu, a mas memória não leu, recente né? parece que ela não fixa. A memória Essa memória recente. chama memória de A trabalho. memória de trabalho. Então, às vezes, eu tenho que voltar. Eu tô agora, eu li até uma página, eu marco ali com uma canetinha fluorescente, porque eu não vou saber onde eu parei. Volte. E aí É eu vou isso, voltar. E aí, essa é a pergunta. Então, essa fase, ela tende a. Sim, ela tende a melhorar. E tem algo que a gente possa fazer para É o que vocês estão fazendo ômega já. 3 Ok. também? Não é nem suplemento, é Suplemento atividade ajuda. física, Atividade física. porque a contração muscular, ela libera algumas citocinas anti-inflamatórias muito importantes para a cognição e para essa memória de trabalho. sim. Então, a atividade física ajuda muito. E ler no papel, fazer resumo das coisas, sabe? Tipo, eu hoje em dia, às vezes eu pego o CPF, que eu preciso, CPF de uma paciente que eu vou colocar numa outra receita, eu falo: não, eu vou decorar o CPF inteiro e vou passar ali. E vou fazendo, vou treinando para o neurônio ver que eu tô, né, que eu tô usando ele. E Você tá essa coisa usando. de ler, realmente, que eu acho bem importante a gente voltar. Porque, além de tudo, nesse momento da nossa civilização, o nosso cérebro está sendo bombardeado por mini informações muito curtas, que são os Reels, por exemplo, do Instagram, dia os inteiro. Shorts do YouTube, que você recebe aquela informação e pá, já vai para outro assunto, recebe, pá. Então, o neurônio, ele se acostuma a rapidamente já trocar.
ele não consegue mais sustentar a atenção de um assunto por um tempo maior. Então, quanto mais a gente treinar isso, eu acho que vai ficando mais fácil da memória de trabalho voltar, né? Ai, ótimo. Exato. Isso então é tudo um tantão de estilo de vida que é importante a gente manter adequado. Uma amiga minha, já menopausada, resolveu fazer faculdade. E ela falou para Máximo. mim, Dani, eu tô com muita dificuldade. Ela estava pensando em trancar a faculdade, assim, ela estava na transição, né? Trancar a faculdade, porque ela não conseguia assimilar o conteúdo, É. né? Então, assim, e agora passou, ela falei, mantenha-se firme, continua no estudo que vai dar certo. dar E aí agora ela tá avançando aí, mas foi uma fase bem difícil no início. É É bem interessante. mais difícil. Bem difícil mesmo. Eu fiz um teste, uma prova de certificado internacional lá de Lifestyle Medicine, que era um board americano, tudo que eu tive que estudar muito. Sim. Então, assim, eu percebi que hoje em dia estudar com celular do lado é muito mais complicado. Eu falei para os meninos, Não falei, dá. gente, eu não tive maturidade para estudar, eu tinha que pôr o celular lá longe, porque toda hora o seu cérebro ele tem que mudar de Desfoca. atenção. E a hora que ele sai daquele caminho e vai para o outro, depois para você voltar para aquele caminho de neurônios, é um gasto energético muito grande. Então, chega no final do dia, você está morta, esgotada, né? Sim. De tanto ficar indo e voltando com o cérebro. A gente tem que, a gente tem que ter foco, né? Para estudar, a gente tem que ter foco. E é uma das coisas que é outro assunto, isso não tem nada a ver com a menopausa, mas essa parte de celular, as telas estão atrapalhando bem todo mundo. Sim, estão atrapalhando muito. Então, principalmente a mulher na transição menopausal, certo? Exato. E acho que é isso. Acho que nossa conversa hoje já foi bem legal. Gostei muito dessas trocas e a minha intenção aqui é mostrar que você viu que a gente quase não falou de reposição hormonal, né? Eu não faço reposição hormonal ainda, não sei, a Dani e a Sabrina faz, né? faço. Mas eu acho assim que a gente não precisa se sustentar em cima de um hormônio, de um remedinho, porque eu tenho também muitas pacientes que falam para mim, olha, eu estou fazendo reposição hormonal, mas não está adiantando nada, doutora, não sei o quê. E aí a gente começa a destrinchar como é que está a vida daquela mulher, como é que estão os hábitos, e percebe que ela está inflamada, que ela tem uma composição corporal ruim. E aí o hormônio dentro de um terreno desfavorável, ele não faz a ação que ele deveria fazer, ele não vai no receptor que ele deveria ocupar. Então não adianta. A gente pensar na menopausa como um portal para começar a mudança de vida, para começar a adquirir novos hábitos, eu acho um bom começo para a gente desestigmatizar a menopausa como um fim, né? Colocar ela como um início de uma nova vida, de novas perspectivas. É ótimo. Maravilha, Lu. Maravilha? Quer deixar algum Maravilha. recado? Recadinho. Recadinhos último do coração. Recado do coração. Não, Lu, eu quero agradecer. Uhum. A Lu, eu estava num evento de mulheres na Bahia e eu tenho voltado a minha vida para, como a Lu, para os pilares, né? A gente vai amadurecendo, a gente percebe que tem tantos fatores importantes para a gente se manter saudável e não só de corpo, né? Mas de mente e de espírito. E eu estava numa imersão na Bahia e a Lu mandou uma mensagem para mim assim: tem um projetinho para nós. Foi. Aí eu falei: já quero. É bem assim. Porque nessa fase que nós estamos, a gente não. Assim, eu penso assim, Lu, a gente não pode perder tempo mais com coisas que não fazem muito mais sentido. Então, eu quero estar nas mesas certas, com as pessoas certas, com mulheres com o mesmo propósito, com a mesma linha de pensamento. Então, a Lu tem isso desde sempre, assim, a Lu falou, eu sou zen, não, ela é totalmente zen, Nem né? tanto. Ó, e ela sempre teve atividade física, enfim, sempre se alimentou super bem, então a Lu é uma pessoa que realmente influencia bem muitas mulheres. E é isso que eu quero estar com pessoas certas que querem saúde física, mental, espiritual. Sim. Quando a gente tem esses pilares muito
sustentados, muito firmes ali, a gente consegue passar por essas fases com mais tranquilidade, né? Então eu falo, gente, mulher não tem sossego. A gente nasce, tá lá na infância, tudo bonitinho, a vida tá, somos crianças, ok, menstrua. Aí você acostuma com a menstruação. Tá bom, menstruo, beleza. Daí você engravida. Gestação, muitas mulheres têm gestações tranquilas, outras nem tanto, enfim. Ai, maravilha, passei da fase da gestação, enfim, tá tudo certo. Aí você vai amamentar, outro turbilhão hormonal, uma loucura, enfim. De repente vem o climatério, de repente a menopausa. Se você não tem a sua vida bem estruturada, em todos os pilares, fica muito mais pesado, Lu. Sim. E eu admiro o seu trabalho, Lu, porque você tem essa visão. Eu pego muitas pacientes que falam para mim, eu estou com calorão, eu estou irritada, eu estou perdendo sono, eu estou engordando, aumentando a minha gordura abdominal, e o meu ginecologista fala que eu não estou no climatério. É. Então, mas o seu exame está normal. E, gente, para o exame aparentar, é porque já está muito ruim, Sim. né, Lu? Então, a Lu faz esse trabalho de informar várias mulheres que passam pelo mesmo problema e para que isso aconteça de forma mais tranquila, de forma mais suave, com bastante orientação. Sim. Né? Então, na minha área, eu vou lá, eu falo, vamos cuidar dessa saúde gastrointestinal, porque isso vai colaborar muito com o seu período que você está passando de transição. E elas voltam contentes porque o intestino está funcionando, elas conseguiram perder peso porque elas desinflamam. Nossa, fundamental. Estão super contentes. E eu sou coloproctologista, né? Então, se cada um na sua área olhar para essa mulher, olhar para nós, né? Com essa visão de que, opa, vamos organizar onde a gente pode, porque é necessário, tudo fica melhor. Então, Lu, obrigada de novo, minha amiga. Obrigada a você por compartilhar tantas coisas boas. Lu, eu também quero te agradecer Obrigada. pelo convite e também por tudo que você fez por mim. Porque meu a gente amor. fala assim, não é só como médica, mas assim, de orientar, até mesmo das dicas que você me deu de vida mesmo, assim. Porque a Lu, ela é meu extremo, né? Assim, é o que você falou que ela é zen e eu sou a louca ligada no 220. A gente tem que... Então a gente precisa ter alguém que pensa fora da caixa, às vezes, pela gente. É bom alguém olhar de fora, né? Um olhar de fora. E um olhar diferente, porque também não adianta, tipo, a Dani mesmo com o olhar de fora, ela é olhar do mesmo jeito que eu olho de dentro, porque a gente é meio parecido, assim, né? Agitada igual. Então. Você já olha diferente, você tem um olhar diferente. E você fez com que eu mudasse muitas coisas que melhorou, assim, absurdamente minha vida. Então, Lu, eu tenho só a te agradecer por tudo. Eu falo de você para todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu conheço. Obrigada, muito obrigada. Não, mas o meu trabalho é uma delícia, né? O nosso trabalho é gostoso. verdade, É bom é trabalhar verdade. com mulher, é muito gratificante ver mudança de hábito nas pessoas e uma mudança de hábito consistente, porque ela vem alinhada com um propósito de vida. Não é só porque está na moda, só porque alguém mandou, porque não sei o quê. Então, ela vem um negócio bem alinhado e isso é muito legal dentro da medicina do estilo de vida. A gente aprender a mudar hábito de forma consistente, de forma duradoura, né? Então, eu acho que daqui a uns anos, a medicina do estilo de vida vai estar em todas as especialidades, né? Sem No dúvida. coloprocto, Eu já trago no pra mim. uro, entendeu? Você também já faz muito Eu isso. faço muito. E aí a gente vai criando mais saúde e menos doença, menos patologias. Legal. Muito obrigada. Nada. Eu espero prosseguir com esses programas aqui do Menopausa Talks, para que a gente possa conversar bastante com diversas mulheres. Espero que vocês voltem para a gente conversar sobre outros, porque tem tantos assuntos para falar. E hoje a gente vai ficar por aqui. E eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado.